Boa noite. Oh, Não tem como não falar que é minha Mora, não tem como não, apesar de ser uma live, a gente continuar com esse carinho, né? então, eu tava pensando na hora que eu Ah, tava me arrumando ali. Aí eu falei assim, gente, como que eu vou chamar a Denise se eu não consigo parar de chamar ela de Amora? e é engraçado que essa realmente é uma marca minha, né? De chamar as minhas amigas de Amora, assim, as pessoas que eu tenho muito carinho, e eu vou conhecendo as pessoas, e aí quando eu chamo de Amora, já está aqui dentro do coração, e eu já estou ali trabalhando, já estou cuidando, já tá lá. E aí, Ale? O que eu achei impressionante foi a gente ter o mesmo pensamento na mesma hora. Opa, caiu aqui, peraí, deixa eu Assim, ajeitar. mas se a gente realmente olhar para aquilo que a gente é com muito carinho, né, as nossas habilidades, e desenvolver isso, uma delas é essa capacidade de perceber, né, inclusive aquilo que está passando no outro, não é uma coincidência, isso é uma capacidade, né? E se a gente resolve brincar com isso, né, o que que a gente pode criar mais, né, na nossa vida e no nosso negócio? Eu me interessei em fazer essa live com você, né? Eu já conheço seu trabalho como doutora em farmácia clínica. Eu sou uma pessoa que eu falo para muitas pessoas sobre o seu trabalho por conta do que eu tive com relação à menopausa, né? Na verdade, eu não tive menopausa e uma das coisas foi, eu tenho total clareza que foi o tratamento que você fez comigo, né? Um tratamento preventivo e que eu ganhei muita coisa com isso, né? E também nesse período que você se afastou com a Maia, né, na maternidade, eu percebi quanta falta fazia o seu tratamento, o quanto o meu corpo gostava disso, Ai, né? isso é Então, assim, pode falar. Não, é realmente assim, o que eu recebi muito, né, das pessoas falando assim, nossa, mas você tá afastado, você não tá atendendo. Eu recebi a mensagem, né, das pessoas assim, mas você vai voltar quando e tal? E eu achei interessante essa coisa do presencial também, porque apesar de eu ter feito assim um tempo até o online, tinha muita gente Sim, querendo mesmo estar ali, estar no consultório, estar presente, estar participando. E isso é muito gostoso, assim, pra gente, né? Pro nosso trabalho. sim. É, Eu realmente eu não tenho problema nenhum com relação ao atendimento online. Você sabe que eu sou terapeuta. sim, Mas, assim, tem momentos que tá ao vivo ali, né? É muito importante para a troca, porque às vezes você vai perceber coisas no corpo da pessoa, por exemplo, que você não percebe no online. Às vezes uma postura, né? Alguma coisa que você olha, eu acho que você consegue perceber uma coisa a mais, né? sim, E a gente ficou muito tempo, né? Foram 2 anos, quase 3, né? Com esse isolamento e isso fez muita falta. Eu acho que foi muito importante para muita reflexão, sim, mas sim. a gente estar perto é muito importante. É. E o que eu realmente chamei, né? Você fala, mas por que que eu vou falar, né? Primeiro que eu gosto de trabalhar tudo com a facilidade, né? Hum, E a gente trabalha com aquela questão da conversa com a Dezinha. É assim que a gente trabalha, isso é a minha nova linha de trabalho. Eu realmente venho falar de negócio, uhum, é uma habilidade minha. Eu tenho outras, mas sempre foi, é um histórico meu profissional, sim, né? E eu não posso abandonar isso. E eu acho que existe uma carência desse desenvolvimento de habilidades, sabe? Porque uhum, tem muita gente em transição de carreira, é uma coisa que está aparecendo muito no meu consultório, uhum. mas as pessoas não sabem como achar essas habilidades, né? É um baúzinho, uma caixinha de Pandora que a gente olha, mas assim, e eu acho que a gente pode falar sobre isso. Por que isso que eu estou falando com você? Porque eu percebi, numa conversa nossa, essa mudança em você, Uhum. né? Quando você escolheu mudar, foi assim, tum. E eu queria que você falasse um pouco dessa mudança para as pessoas, para a gente poder conversar. Até ontem a gente estava conversando um pouco, né, sobre isso, quando eu Sim. perguntei a Denise, assim, sobre, como é que vai ser essa pauta e tal, vamos fazer uma live sem pauta mesmo, e aí a gente começou a A conversar e vida não tem tão pauta. minha live.
Aí teve uma hora que a gente parou, eu falei assim, não, então para, deixa pra live, porque o assunto foi fluindo. E assim, coisas assim que a gente podia estar conversando aqui, né? Acabou antecipando, mas não tem problema. Sim, sim. Interessante, assim, que eu aprendi tanto nas ferramentas do Axis, né? Você, obviamente, com tudo que você vem passando desde quando a gente se conheceu e desde quando Uhum. decidi conhecer o Axis, né? Eu vou voltar até um pouco na história, que eu acho que na época até eu tive uma barreira sobre, né? As terapias, no caso, Foi, foi. quando Na sua primeira sessão, né? exatamente. Porque quando a gente se conheceu, para quem está entrando agora, para quem não conhece, né, nem me conhece, enfim, a gente se conheceu por causa da fitoterapia, né? Porque Denise também estava buscando coisas, né, para ela, enfim, um tratamento diferenciado, um tratamento mais natural, né? E aí a gente se conheceu, e aí ela conheceu o meu trabalho, eu passei a conhecer o trabalho dela. E aí eu tive essa resistência um pouco, acho, talvez por não conhecer, né, as ferramentas e tudo. E daí na minha primeira sessão de Axis eu lembro dela perguntando, né, ela e a outra menina que trabalhava, né, na época com Denise, fazia parceria e tal, elas perguntando pra mim assim: ah, mas você não teve nenhum feedback, Alessandra, e tal, não aconteceu nada? Não, eu senti dor de cabeça, eu senti isso, eu senti aquilo, e depois eu fui, assim, eu fui falando com elas o que eu vinha sentindo e tal, e isso tudo tinha relação com Sim. com as barras, né, que foi a primeira sessão de barras que eu tinha recebido. Na, Enfim, na verdade, você mas teve um big acesso, né? E é realmente reconhecer as habilidades. é, Onde você não reconhecia, né? Eram situações da sua vida que você estava presa e que na primeira sessão de barra fez total diferença para você, né? Mas a gente costuma pegar nossas habilidades e esconder e é, achar que isso não é a habilidade, né? E você teve realmente uma mudança muito grande de vida a partir dali, né? é. Então, aonde eu queria, o ponto que eu queria chegar era exatamente na questão da escolha. Foi uma das coisas que mais me fez movimentar a minha vida desde quando eu tive acesso às ferramentas, de quando eu consegui entender assim. Então, mesmo paralisada nesse momento em que eu fiquei, porque assim, para mim, né, eu sempre falo essa parte da maternidade, eu falo para mim porque eu acho que a maternidade, apesar de muitas coisas em comum na Uhum. mulher, existe a sua individualidade. Então, eu sempre falo assim, questões da maternidade que são minhas pessoais, né? Então, eu precisei realmente parar um pouco, eu precisei refletir, eu precisei me encontrar e eu precisei novamente escolher. Então, nesse momento Exatamente. fiquei parada, eu não estava conseguindo, não sei explicar direito, mas eu não estava entrando nas escolhas. Eu posso explicar para você, se você permitir, o seguinte: acontecem determinadas coisas na nossa vida, né, que a gente entra numa situação de pós-traumático, Uhum. onde você fica em looping naquela situação sem encontrar a porta para sair, né? E realmente a gente vinha conversando várias vezes, você estava muito resistente a receber, até Uhum. que do nada eu estava lá em casa com a Cíntia É, e a maravilhosa. Alessandra, eu tô indo aí, mas eu não falei nada para ela. E quando ela chegou lá em casa, a Cíntia estava lá, É, né? E assim, ali eu acho que foi o momento que você derreteu, é, sabe? Eu acho que todas as barreiras, porque foi uma tremenda escolha. Você concorda comigo? sim, com certeza. Né? Com certeza. E o que aconteceu a partir daí? Então, aí parece que caiu uma ficha, né? E assim, eu resolvi escolher, né? E para mim, assim, fiz escolhas realmente, decisões que para mim foram fundamentais, assim, foram determinantes, sabe? Coisas que eu tava meio amarrada ali e eu falei, não, eu preciso decidir exatamente, né?
o que é a Alessandra? O que sou eu? Assim, qual é a minha essência? Eu estou fazendo as minhas escolhas porque as pessoas acham alguma coisa sobre determinado Uhum. assunto, ou determinada coisa sobre mim, ou eu estou fazendo essas escolhas porque faz parte de mim, né? Sim. Não sei se As pessoas apontam que eu sou excelente ou eu sou excelente? é, Sim. isso é a minha essência que está aqui, ou essas escolhas que eu estou fazendo é por crítica ou por algo que as pessoas esperam de mim, né? Eu acho que entra aí uma coisa legal. A expectativa do outro sobre você. Só que, Sim. e assim, eu falei, gente, por que que eu tô amarrada nessas coisas? Porque a gente não tem que fazer as coisas esperando, pensando na expectativa dos outros, né? Do que os outros querem para nossa vida, nossa De maneira nenhuma. que está na nossa essência. E assim, eu vou abrir aqui com relação a algumas coisas. Eu, por conta da maternidade, mesmo, assim, eu tô com 45 anos, né? Eu não pretendo ter outro filho e tal. A Maia, assim, para mim, sério, é uma luz, é um brilho, eu nem sei te falar. Foi uma coisa assim, eu agradeço a Deus todos os meus dias, porque a Maia assim, eu sei que para toda mãe o filho né? Mas assim, então eu falei assim, o que que eu tô decidindo? Então eu tô decidindo que eu quero participar da vida dela. E eu escolho com toda facilidade que eu possa trabalhar e que eu possa realizar os meus sonhos e as minhas coisas também participando, podendo, tendo essa possibilidade. Então eu Sim. escolho realmente, eu escolho voltar a, a minha rotina de coisas que eu fazia antes, ao meu trabalho, mas de forma leve e de forma que aquilo não me amarre de uma forma que eu precise, talvez, abrir mão das coisas que eu não quero abrir. E o que eu não quero abrir é de participar da vida dela. É, Então, isso. você não quer participar, você não quer abrir mão de participar da vida da Maia e você não quer também deixar a doutora Alessandra guardada na gaveta. Até porque Exatamente. eu acho que isso para a relação mãe e filha, ou mãe e filhos, é muito importante que a mãe ela tenha o prazer de ter a habilidade dela, né, e desenvolver isso junto com a maternidade. Porque assim, foi muito engraçado que eu ouvi uma palestra com o Dr. Drauzio Varela, ele esteve aí, né, em Araruama, e eu fui na palestra dele, e foi muito interessante como ele colocou o tempo todo da capacidade feminina, né? Ele falou que a gente já nasce, né, a menina com o menino, uma diferença de 2 anos cognitivos no desenvolvimento, Uhum. né, para essa capacidade. E no final ele termina falando o seguinte: eu acho que é muito bom a gente refletir sobre isso. Dentro lá de 300 milhões, eu não sei quantos trilhões lá de espermatozoides, Uhum. um é selecionado para atingir o óvulo e dali em diante é tudo com a mulher. Assim, eu achei o corpo da mulher, né? Então eu achei isso eu me reconheci tanto a minha potência e a minha habilidade na maternidade, né? Eu falei assim, nossa, como se as mulheres observassem a capacidade delas só de olhar para a maternidade, né? E de administrar tudo isso que tem em volta. Só que nós temos inúmeras habilidades, né? E a maternidade é uma delas, Uhum. tá? E assim, e o que eu percebo, né, nos trabalhos que eu desenvolvo, né, é a dificuldade das pessoas acessarem as suas habilidades. Cara, isso não dá certo, isso não funciona, eu não consigo, eu tenho muito dessa informação, tá? Eu trago a pessoa e falo, né? E muitas vezes as pessoas às vezes demoram um pouquinho mais, eu costumo brincar que eu gosto de trabalhar primeiro o CPF e depois o CNPJ. Por que isso? Porque dentro de um CNPJ tem um ser, que é um CPF, né? Brinco assim com as pessoas, porque a gente tem que desenvolver esse ser para que o negócio flua, Sim. né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que foi esse seu quando você escolheu, tá? O que começou a acontecer? Então, a partir da escolha, né? Uhum. As coisas começaram
realmente aparecer e a fluir. E assim, uma coisa interessante, até para quem não conhece o meu trabalho, que está aqui na live e tal, não conhece, não sabe, né? Eu sou farmacêutica, mas eu falo, eu brinco falando assim, eu sou a farmacêutica que ama os fitoterápicos, né? Na verdade, o que foi uma das coisas que eu comecei a refletir também é sobre o ser, né? O que é o ser? O que sou eu? Alessandra, qual é a minha... O que me representa, assim, né? E eu sou mesmo essa pessoa que gosta da natureza, que gosta de se alimentar saudavelmente, que gosta... Essa sou eu essa pessoa que gosta de praticar atividade física, que ama esporte, esse movimento. Então, essa pessoa sou eu. A fitoterapia foi uma escolha que tem muito a ver com a minha essência de tudo isso, né? Porque é um tratamento mais natural, essa medicina que é assim, é diferenciada, esse tipo de tratamento que é diferenciado, que muitas vezes a gente tem essa barreira das pessoas achando que não funciona, que não serve, que é muito fraco, enfim, a gente vê uma real potência. Eu trabalho com isso desde 2014. Na verdade, eu trabalho com isso desde antes até de eu me formar. Quando eu entrei na área de farmácia, eu sempre fui para a parte magistral, para a parte de manipulação, enfim, sempre trabalhei com fitoterapia, com alopatia também dentro da farmácia, mas muito, muito mesmo assim com a fitoterapia. Cheguei a fazer minha especialização em homeopatia também. Mas assim, o meu universo, assim, o que eu tenho paixão mesmo é a fitoterapia, né? Então, assim, a partir do momento em que eu fiz essa escolha, parece que isso tudo meio que voltou e a energia toda voltou para isso daí, né? As coisas começaram a acontecer, enfim. E aí hoje eu também estou junto da Planton novamente, porque eu estava no ano passado, né? Eu decidi assim, não, vou voltar a fazer meus atendimentos e as coisas vão voltar, né, a acontecer e tal. E as pessoas me procuram mesmo, só que existia aquele meu bloqueio, aquela barreira que de repente eu coloquei ali, nesse momento inicial da maternidade, e a partir da escolha as coisas foram realmente acontecendo. Então, assim, uma coisa que até que a gente estava conversando ontem, Uhum. principalmente sobre essa questão de você escolher, mas eu acho que a escolha ela também está envolvida e amarrada na essência. Porque eu acho que você não tem como você. Eu li esses dias uma coisa que falava sobre isso, sobre. Não adianta você fazer um marketing, uma coisa, você tentar mostrar uma coisa que você não é, tá na sua essência, Sim. né? Uhum. Pra ser aquilo que você está dizendo. Não adianta você não ser, você não tá envolvido Uhum. naquilo. Né? Então Eu sempre. Pode falar. eu acho que isso faz uma total diferença. E aí, a partir da escolha, a partir do momento em que você é e você escolhe, eu acho que é Sim. assim, As né? coisas começam a acontecer e funcionar. Foi bom você tocar nesse ponto com relação ao marketing, né? A gente hoje vê uma chuva de lives, a gente vê muitas informações, e eu tenho seguido um rapaz que eu acho muito interessante, porque eu também trabalho com a área comercial, né? Por isso eu estou falando de negócios, e então ele fala sobre muito, não sobre a divulgação, mas ele fala sobre o time que ele tem, Uhum, sabe? uhum, E assim, o que eu percebi, e realmente, quando a gente se conecta com a gente, com o nosso ser, né? Quando a gente alinha o que a gente realmente tem de habilidade, começa a tirar, é uma caixinha de surpresa, porque a gente tem muita coisa ali que a gente fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha condições de fazer isso. Eu achei uma tremenda sacada, tá? Você ir conversar com os médicos sobre a fitoterapia clínica. Porque, assim, eles não têm expert, eles não são expert na parte de medicação, né? Eles recebem, olha o nicho do negócio, que pode ser uma explosão. Por que isso? Porque você levar para um consultório, para um médico, essa informação técnica que você tem, uhum, sabe? uhum. E até a sua experiência de consultório,
cara, pode mudar a vida das pessoas de uma forma grandiosa. Na Fala. verdade, a gente tem N funções, né? O farmacêutico, assim, Sim. dentro da farmácia de uma tem uma série de atribuições. Porém, essa parte de visitação médica, normalmente a gente faz com o visitador, né? Uma pessoa que é treinada, que tem um pouco de informação ali, e ele vai fazer a propaganda ali daquele estabelecimento, enfim, daquela empresa, né? E aí, uma coisa muito interessante essa do profissional mesmo, do farmacêutico fazer, né, que foi uma coisa que me interessou bastante, foi justamente a gente ter essa condição de troca com o profissional, né, com o prescritor. Por Uhum, quê? Justamente para a gente conseguir ter esse tipo de conversa, porque muitas vezes o prescritor, o médico, que seja o profissional, ele fica até limitado, né? Porque quando não tem uma pessoa ali que esteja preparada até para tirar as uhum, dúvidas. E uhum. assim, no produto manipulado, que é diferente do produto industrializado, existem diversas formas de se trabalhar, justamente porque na manipulação a gente trabalha com a individualidade do paciente. Que da mesma forma é o que eu faço no consultório, por exemplo. Eu na fitoterapia eu não tenho uma fórmulazinha pronta ali para atender o paciente, não. A paciente veio para gerenciamento de peso. Ah, tá, essa fórmula aqui eu tenho aqui separada. Não, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho ouvindo o paciente, é, entendendo a história desse paciente e a partir daí eu vou tratar esse paciente, principalmente no que se refere ao emocional desse paciente, porque se você vai tratar uma compulsão alimentar, se você vai tratar um problema de ansiedade, um problema de depressão, você tem essas questões que estão amarradas, né? Às vezes uma Uhum. alteração que é física, ela está amarrada numa questão emocional. Então, Sim. na verdade, a gente o equilíbrio, a gente trabalha o organismo como um todo. Então, eu não tenho formulação pronta ali para trabalhar com o Sim. paciente, né? Então, daí, tanto eu quanto outros prescritores, médicos, enfim, outros profissionais que trabalham com prescrição de produto manipulado, e uma das coisas das facilidades que a gente tem na manipulação, para trabalhar a individualidade do paciente, por exemplo, é a quebra de dosagem. Você trabalhar, uma dosagem que para você de um ativo é uma coisa, para um outro Uhum. paciente, né? Então, a gente conseguir. E aí, dentro dessa experiência de trabalho e técnica que a gente tem, a gente consegue ser muito auxiliar, né? A gente consegue trazer clareza, Uhum. né, para esses profissionais sobre o tipo de trabalho que é feito dentro da manipulação, Sim. entendeu? Uhum. E as pessoas às vezes pensam que é uma coisa muito lenta o resultado, né? É, E eu sei por causa da minha experiência e eu sei que não é assim, né? O é, uso contínuo, então, você tem um resultado maravilhoso, né? E o que eu percebo também, Alessandra, no seu trabalho, né, na sua habilidade, como dentro da clínica, né? É, é realmente esse trabalho individualizado, né? De estar escutando a pessoa, de conversar com ela e de trazer muitas vezes a clareza sobre o emocional, né? E a causa daquilo ali. Porque não adianta uma pessoa achar que ela vai comprar um remédio para emagrecer se ela não vai tratar a compulsão, se ela não vai perceber, né, o que está muitas pessoas sobre, não só sobre a compulsão alimentar, eu trabalho outros tipos de compulsão também, né? E as pessoas se olharem realmente, né, o que está levando, por exemplo, o estado de ansiedade, né? Eles estão lá, eu estava vendo uma matéria hoje sobre futuro e passado, né? E eu recebi de um amigo, e fala sobre o presente, uhum, né? A gente já ouviu isso de várias maneiras, né? Mas não adianta, né? Quando eu estava conversando com você, eu falei assim, o meu nome agora é relaxar, que não adianta você querer estar no passado, você querer estar no futuro, que a coisa está acontecendo aqui agora. Então, sim, né? Você hoje, a doutora Alessandra, com que você percebeu um nicho de negócio com a sua habilidade, né, de estar conversando com os médicos e trazer uma informação maior para eles poderem estar fazendo um trabalho junto com você, né? Você podendo estar na clínica, aí nessa habilidade você tem
a mãe, né? Você tem a doutora, você tem a pessoa que trabalha com os médicos. É assim, por exemplo, né, as farmácias têm um trabalho que levam as pessoas que chamam de propagandista, né? Uhum. E assim, é, será que esse profissional que está ali, essa realmente é a habilidade dele, né? Porque muitas pessoas que vão parar no meu consultório, no seu consultório, uma das coisas, né, o burnout, é com relação também à infelicidade, eles não são felizes, eles não têm diversão no relacionamento, elas não têm diversão no trabalho, no profissional, né? Uhum. E assim, mas justamente porque elas não olham essas habilidades para desenvolver essa habilidade. Porque a gente, quando você parou, o que que você fez? Gente, o que que me dá prazer? O que que a Alessandra gosta? Foram essas perguntas que você fez para você. Sim. Porque se a gente não tiver essa alegria, se a gente não tiver esse prazer, tá, a gente realmente não consegue criar e receber Uhum. aquilo. Não existe, aquilo para, aquilo fecha, né? Muitas pessoas também se julgam por uma escolha de um prazer ou de uma habilidade. É aquilo assim, quando a gente está numa grande empresa, por exemplo, né? Uhum. Imagina que às vezes pode haver muitos conflitos por conta de ego, né? E Uhum. principalmente quando vou usar o meu exemplo, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com estratégia, com desenvolvimento eu fiz um programa de estágio numa empresa, assim, eu tinha 40 funcionários que eram só estagiários para o desenvolvimento de uma estratégia de uma grande empresa, para trazer um resultado, Uhum. né? E eu tive a paciência de trabalhar essas pessoas que hoje são profissionais no mercado, tá? Despertar nele a habilidade. Mesmo que não seja a habilidade primordial dele, que seja aquilo que ele realmente desponte, tá? Mas que ele também pode aprender a fazer aquilo que ele também pode desenvolver, para ele chegar, né, ao conhecimento do que realmente é a habilidade dele. Porque Uhum. muitos adultos, eu trabalhei com jovens, tá? E foi um parque de diversão para mim. Uhum. Mas muitos adultos, né, que estão na transição de carreira, primeira coisa que a gente tem que entender, né, a gente tem várias histórias que acontecem na nossa vida profissional, que tem o desenvolvimento da habilidade. Mas se você é um adulto confuso, tá? Se você não tem, não consegue separar essas informações e se trabalhar, fica mais difícil de acessar esse baú de habilidades que você tem. Sim. Né? E você deve ter isso muito no seu consultório, né? Tem determinadas pessoas que entram num estágio que elas olham para aquilo que elas estão fazendo que elas não conseguem voltar, sabe? Elas não conseguem. Eu acho assim, nós mesmos, né? Eu acho que todos nós, assim, a gente tem um momento, tem momentos da vida, né, que a gente passa e Uhum. até questionamentos, né? Eu também passei por muitos questionamentos e várias vezes ao longo da vida, enfim. E na maternidade, esse processo da maternidade, assim, do início da maternidade para mim, eu passei por esse processo de será que é? Será que não é? Até eu realmente voltar e falar assim, não, essa é a minha essência, é isso, porque às vezes a gente fica buscando fora, Fora. né? Uhum. Também existe muito, assim como eu citei a respeito de mim, eu acho que existe isso muito hoje em dia, muito. É, o que você tem baseado no que os outros estão achando, no que os outros estão pensando. Então, Sim, sim. essa questão do desenvolvimento pessoal, né, que Uhum. a gente tem de habilidade, desenvolvimento pessoal, ele também está muito atrelado ao que as pessoas pensam do julgamento do outro a respeito daquilo ali. A pessoa Sim, gera uma expectativa em cima de você sobre o que elas, o que está dentro delas, na verdade. Mas não quer sim. dizer que é uma escolha sua. Então, eu acho que isso hoje em dia acontece muito, Uhum. principalmente porque a gente tem muito essa coisa da internet, a gente, hoje em dia, né, tá todo mundo mais dentro do que fora, e aí você começa a ver fulano, começa a ver ciclano, né, e às vezes você Sim. tá num e aí você fica visualizando aquilo, né, muitas pessoas, né, Uhum. nós,
você fica visualizando, é muita informação, então aquilo gera uma confusão mental mesmo. Olha, eu acho que existe uma certa distração com esse excesso de informação. Tá? Isso aí. Porque é o seguinte, se eu perguntar hoje para você, isso eu vou até fazer um workshop dia 23, que estratégia você desenvolveria hoje para o seu negócio? O que que você tem, o que que você percebe que você pode desenvolver mais dentro do seu trabalho? O que que está faltando? Então, eu acho que falta eu me dedicar mais, né? Eu acho que falta eu me dedicar mais. Uma coisa que até eu comentei com você, Uhum. questão do Instagram, né? Sim. Que eu fiquei ausente do Instagram. Hoje em dia eu movimento um pouco os stories, mas falta ali coisa no feed, falta estar ali mais presente, né? Porque justamente pelo que eu falei, né? Tem gente dando boa noite. Boa noite, Maria de Leusa. É, Uhum. eu acho que falta isso, eu acho que isso é um boom justamente porque as pessoas estão muito mais dentro do que fora, né? E eu acho que falta eu me dedicar a isso aí. E assim, eu brinco às vezes falando que eu acho que Uhum. eu muitas outras vidas para fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, principalmente dentro do meu trabalho. E assim, Pode. eu Capricórnio no meu signo também que movimenta muito essa coisa do trabalho e eu sou muito com essa coisa de Não, querer. você tem muitas ideias. E é claro que a gente está. Alê? Oi, tô eu, Ah, tô aqui. tá. É lógico que a gente está conversando, a gente está seguindo uma conversa de ontem, né? Por exemplo, você é excelente também eu sei que você faz um trabalho bem legal com relação ao marketing, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, e isso já dando uma dica para as pessoas. É importante a gente ter essa noção daquilo que é nosso ou não. Exemplo, você é uma pessoa que, se você fosse trabalhar com alguém para marketing, para criar com você, né? É para ser o movimentador na realidade, porque você é uma pessoa que tem grande capacidade de criação de conteúdo, né? Uhum. Você sabe escrever muito bem, você grava muito bem, né? Mas não é você que movimenta. Então a gente tem que começar a perceber quem tem que chegar no nosso negócio para ser contribuição para que ele funcione melhor. Porque a gente se prende na condição de ter uma estrutura de como tem que ser e não dá um passo, né? Então a primeira coisa é fazer assim, quem seria a maior contribuição para estar fazendo isso que eu não estou conseguindo agora, sabe? E as mágicas começam a acontecer, e as pessoas começam a aparecer, e a forma que como isso vai, e aí vem o movimento, sabe? É não ter estrutura de como tem que se fazer, é o contrário, né? Como o Einstein, né? Perguntaram para ele assim, se você tivesse que resolver um problema, como você faria isso? 99% do meu tempo seria através de perguntas. Então, é sobre isso. As moléculas, as coisas se movimentam a partir do momento que você realiza a escolha, né? Você está na conclusão de que você que tem que fazer isso, que você que tem que criar. E na realidade não é, sabe? A gente tem que fazer realmente esse movimento da escolha, ele é o principal da estratégia para as coisas funcionarem, né? Você pode tá sempre fazendo perguntas de como você pode realmente melhorar aquilo, né? As pessoas, explodem de perguntas de como pode melhorar, né? Mas até o como pode melhorar, ele tem que ter uma energia daquilo, tá? Sabe? Você tem que estar ali com o seu negócio e realmente tendo uma integração de como aquilo pode funcionar de uma maneira legal, sabe? E assim como o seu negócio, você também honra, né, aquilo que você está fazendo. De que forma você honra? O que eu percebo no seu trabalho, né, que eu já tenho uma intimidade com você, é realmente a honra que você atende para a pessoa que está trabalhando com você, sabe? A sua responsabilidade, o seu comprometimento, assim como a maternidade. Isso é uma outra habilidade sua. Não é todo mundo que tem essa habilidade disso, né?
de ter isso. Então, assim, como você, por exemplo, malha, às vezes eu vejo que você acorda 5, 6 horas da manhã e você tá lá, você correndo, né? Eu vejo sempre você na bike, eu tô sempre acompanhando isso tudo, né? E assim, vou dar um exemplo, né? Como você grava muito bem, então qualquer momento que você traga pra gente, cara, eu tenho total clareza que às vezes do nada você tá assim, nossa, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, e desenha um projeto e coloca isso pra fora. Não dê uma forma de estrutura e significância de ter que estar lindo, maravilhoso. Não, crie, tá? A partir do momento que eu escolhi realmente eu estava entre a astrologia, porque eu tenho esse trabalho, eu estava entre a falar assim, ai, gente, eu vou trabalhar com entidades, eu vou trabalhar, porque são todas habilidades que eu tenho de perceber as coisas e de Aham. estudos que eu gosto, né? É, Mas eu falei, gente, o que eu gosto mesmo é de estar no negócio, tá? Eu gosto de ver o negócio crescer, eu gosto de ver a administração funcionar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu, quando era criança, eu gostava de brincar de banco. Eu era banqueira. O que você gosta de brincar quando você era criança? então, eu uma vez, eu vou até, isso parece até uma bobeira isso, gente, mas eu lembro que uma vez, não tem esse lance de jogar carta, não sei o quê, deu que eu era, né? Em outras vidas eu era cultivadora de ervas. Você percebe que isso é uma habilidade que você já tem dentro de você? E quantas outras habilidades nós temos que a gente não acessa, que a gente acha que não tem capacidade? Gente, não é verdade. Sabe? A coisa é fácil, assim. Eu, por exemplo, né? Como trabalhando com estratégia e tudo, a gente tem que respeitar o que o outro, né? Os clientes querem, como aquilo ali, porque você também não pode ultrapassar isso, Sim. tá? Mas eu posso falar para você, cara, olha bem para essa forma do marketing de uma maneira diferente, né? Uhum. O que você pode criar ali que você não está percebendo de uma forma dinâmica, que não tem uma forma e estrutura que você está dando? É, eu acho que é isso. Acho que, né, pegou um ponto ali. Porque a gente fica, Sim. tem que estar perfeitinho, tem que estar, né? Tem que estar amarradinho, tem que estar perfeitinho. Aí a gente deixa de fazer porque não conseguiu fazer aquela Olha, tal. quando a gente encontra realmente aquilo que é a nossa habilidade, eu estava até conversando que eu tenho uma amiga, o nome dela é Adriana Coelho, né? E ela de repente, de uns 4 ou 5 meses para cá, ela começou realmente a colocar aquilo que era importante para ela, ela começou a falar sobre a forma que ela trabalha, dar conselhos dela sobre a essência e tudo. Ela saiu assim, tipo, de 5 mil, que está com 15 mil seguidores, e é uma coisa orgânica. Mas por quê? Porque ela está falando dela, do que ela gosta de falar, do que ela pesquisa, do que ela estuda, do que ela tem para trazer de contribuição para o mundo, Assim, sabe? É ela assim, volta naquele assunto assim, é o que ela é, o que está dentro dela, é a essência dela, é ela. mas, mas a habilidade não está fora, nem de você, nem do negócio, ela está dentro de você. É isso que as pessoas confundem, né? As pessoas pensam em criar dinheiro, mas isso é uma consequência do que você tem de alegria e de liberdade daquilo que você faz. Concordo plenamente. É sobre isso, É sobre isso. É sabe? sobre isso. Então, isso faz a total diferença quando a gente tá naquilo que tem alegria, tá naquilo que tem diversão. A criação é outra. Você passa trabalhando dia e noite e você não tá nem aí, porque a coisa tá fluindo, tá acontecendo. Eu ia até te pensar no último dia que eu saí do consultório, eu falei assim, gente, e foi um dia que eu tava tão assim, é impressionante. Tava tanta coisa ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. Aí, mas quando eu saio do consultório, Uhum. parece que eu nem sei, parece que forma aquilo ali me faz assim, é isso, é sobre isso, é sobre eu estar aqui, é Sim. sobre eu tratar as pessoas, ajudar. Olha, eu recebi uma mensagem, Uhum. colega minha, Bianca Lousada, ela aqui no Instagram, ela conhecida minha, né? Ela fez um post falando sobre a mãe dela que estava internada, enfim, ela cuidando lá e tal. E aquilo que me emocionou tanto, e outras pessoas também fizeram esse tipo de comentário, e eu deixei um textinho no post dela,
falando como que eu fiquei emocionada com aquele post e tal. Ela fez uma. Que para mim foi uma declaração que eu cheguei a chorar com aquilo Um ali. depoimento. Interessante, que também, assim, me deu um estalo, sabe? Ela falou assim: claro, com certeza que você não poderia ser diferente, Uhum. você ter sentido isso. Você é uma cuidadora, você cuida de tanta gente, você cuida disso. Aquele texto, para mim, Sim, sabe? Eu falei assim, porque aí você vê, olha a visão, né? Que às sim, vezes a gente não tem, que foi o que você falou, sim. já falou diversas vezes, inclusive, que você não está percebendo da sua contribuição e muitas vezes a gente não percebe, Sim. né? Então, eu acho que também falta para as pessoas essa percepção da contribuição delas para Por o que isso, quer. desenvolvendo habilidades, né? Justamente para as pessoas terem noção do presente que nós somos, sabe? Que está lá dentro, né? Enquanto você procura fora a sua habilidade, você não vai encontrar, né? O que que você gosta de ser, né? O que que você tem de talento? Eu converso muito com a Cíntia, aquela dá as aulas e faz as lives e tudo. Eu falei, Cia, essa é a tua praia. Ela várias vezes perguntou, você não quer se tornar CF? Não tenho a mínima pretensão, eu sou super feliz no que eu sou e no que eu faço, sabe? E de levar a contribuição que eles são para o mundo, sabe? Das pessoas escutarem as lives, de fazerem os processos. O Maurício está agora lá no quarto dando a classe dele, sabe? A gente acabou de um dia inteiro de fundamento, eu estou o dia inteiro trabalhando aqui no quarto. A hora que eu queria, eu ia na sala e voltava, né? Porque assim, eu estava vendo milhões cara, o fundamento é um presente, gente. É tanta coisa que tem de informação ali para você realmente mudar a sua realidade que faz uma diferença incrível na sua vida, sabe? E assim, tem coisas na vida que não tem preço. É o valor que aquilo representa que vai fazer a mudança. Você vê, você teve 5 minutos com a Cíntia, 10, 15, um pouquinho mais, né? Mas assim, mexeu em algumas questões suas que, assim, foi. E que transformou tanto de falar para ela, você não tem noção como a Lelê tá. Ela olha assim, daquela risadinha dela e vai, sabe? E assim, porque é o natural dela. Ela tem a coisa também de olhar para a pessoa e perceber Sim, ali. É o nosso trabalho, cada um no seu jeito. Agora, bota um negócio na minha mão. Se realmente é, é, eu puder acessar muitas pessoas, eu tenho total clareza de como o negócio da pessoa pode funcionar. Você vai conversar comigo 10 segundos, eu vou olhar para o seu negócio, vou ver as estratégias, você vai lá e faz. Mas agora, é permissão. Você tem que realmente querer olhar para aquilo que eu estou falando, perguntar se aquilo é verdade para você e colocar em prática, sim. sabe? E uma das coisas que eu estou aprendendo cada vez mais é ter total vulnerabilidade com aquilo que o outro escolhe. Uhum. Eu sei o presente que eu sou. Eu sei o presente que você é, né? Eu, às vezes, tenho vontade de... Eu converso muito com a minha filha Flávia, né? Que ela é um pouquinho mais cabeça dura. A Carol é mais fácil de Tá aí. perceber. Tá, né? Eu falo muito com a Flávia, eu falo assim, minha filha, você tem uma capacidade incrível de marketing, assim, você saca. A hora que ela resolver trabalhar com isso, ela vai ter uma empresa enorme, porque ela tem uma potência incrível. Ela tem essa habilidade para aquilo ali, né? Ela tem uma visão de negócio. Sim, Mas assim, é uma escolha. sim. Uma hora ela vai virar a chave e É, vai, né? é E muito interessante assim, até para as empresas, da gente até falar, que eu achei assim, desse estalo, eu acho muito interessante porque é um exemplo, né, que eu vou dar. Às vezes você tem uma empresa ali, você tem determinado funcionário que não está rendendo naquele determinado setor, mas aquele uhum, funcionário ele tem uma habilidade que é incrível para uma outra questão, uma situação. Às vezes você fica amarrado com aquele funcionário ali, que ele não está funcionando, mas ele lá no outro setor lá, que ele tem mas total é, facilidade. uma das coisas que eu já trabalhei com recursos humanos, né, é realmente esse reconhecimento de habilidade. E outra coisa, Então, escutar. Esse funcionário, ele tem muita coisa para dizer para você, sim, sabe?
E outra coisa, não adianta bater de frente com a hierarquia. Esquece isso. Né? Para quem trabalha em empresa, é outro assunto, é outra forma de se comportar, né? Você pode desenvolver, sim, as habilidades dentro da empresa. Por exemplo, a Flávia tem habilidade no que ela faz dentro da Nestlé. Ela tem uma tremenda habilidade, tá? Mas ela não se prende à habilidade da empresa, ela se prende à habilidade da maternidade. Percebe? Que é diferente. Então, ela se tranca, você sabe como é que é isso, ela com 3 filhos, né? Ela tem uma tremenda habilidade, mas ela acha que ela só pode fazer daquela forma para que aquilo funcione. E não é. Quando a gente se abre, as coisas acontecem, né? Quando a gente entra em permissão e a gente começa a realmente escolher mudar. E aí a gente pode realmente desenvolver estratégias maravilhosas de negócio, sabe? Através da nossa habilidade, né? Porque nem sempre o que você vai desenvolver vai ser você. Cara, cada pessoa da minha equipe tem uma habilidade. A Fezinha tem uma habilidade incrível de criar os flyers, de organizar as coisas. Ela é rápida, ela está cada vez mais. Aí a Carol já tem outra questão, né? A Carol ela já está por trás organizando os arquivos, ela já está fazendo a coisa do Instagram e assim a parte mais técnica, a Carolina já entra nisso, né? Já tem a Andrea, que ela tem uma condição assim, ela é totalmente, ela olha para tudo, ela está faltando isso, está faltando aquilo outro, e ela interliga isso na equipe. Ela tem uma tremenda capacidade. Hoje, tudo que eu tenho que fazer, eu faço em parceria com ela, porque eu sei que eu posso largar. Mas de vez em quando eu volto e vejo, tá faltando isso, eu tô ligada no que não está acontecendo. Tá? Mas é uma nova forma de trabalhar. Hoje eu liguei para a Lari, você pode assumir isso? Posso. Tá? E assim, foi uma pessoa que ela entrou para fazer a Lari, ela tem outra profissão também, né? Mas eu adoro organizar evento. Uma habilidade. Cara, ela faz com total facilidade para a gente, ela traz informações dos hotéis, ela negocia com os hotéis, ela tem um bom relacionamento com o pessoal de hotéis, cara, ela tá ali e com outra habilidade que é o trabalho dela também, que ela é concursada federal, e assim, e tá trabalhando com a gente numa alegria. É sobre isso, sabe? A gente não tem uma habilidade só, né? Eu realmente acredito no hedonismo, em tudo, que é a prática do prazer, naquilo que você está fazendo, naquilo que você é. Não vem com essa história. Não dá prazer, não permanece, minha querida, porque não é ali. Simples. Perfeito. É isso mesmo. Ale, eu queria te agradecer. Se você quer falar mais alguma coisa. Não, acho que foi ótimo. Acho que foi uma troca que é um bate-papo muito gostoso. Eu vou voltar a fazer. Já falei com a Gabi. Eu já tenho uma filinha de profissionais para convidar. Eu acho que a gente também pode fazer em trio, porque a Gabi tem outra contribuição com o programa Brilhe, que inclusive ela quer falar com você. Eu não sei se ela já conversou contigo, já falei com a Gabi. Ela falou assim: eu quero falar com a Alessandra. Eu falei: tá bom. Né? Eu passo assim na rua, né? Às vezes lá em Araruama, aí eu vejo assim: nossa, poxa, olha, teria interessante que essa pessoa fizesse um trabalho aqui com você. Eu tenho essa capacidade de interligar as habilidades. Eu adoro. falou, e esses dias fui lá fazer uma visitinha para ela também, enfim. Ah, já foi? Fui. Ah, e já estão fazendo parceria. A gente já conversou já sobre algumas coisas, ajudando ela lá também. Eu acho que vai funcionar muito bem. Ali, mais uma vez, gratidão. Né? Foi um convite de uma hora para outra. Minha amora, gratidão. Tá? Tá? Um beijo, gente. Beijo. Boa noite. Tá. Beijo.